Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as abordagens para acesso a bancos de dados em aplicações construídas no ambiente do Node.js. Vamos lá. Inicialmente, eu quero passar alguns conceitos para vocês. Todos os fabricantes dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, eles fornecem uma biblioteca que você pode utilizar e essa biblioteca tem uma API para que você possa programar com essa API e acessar os dados que estão mantidos ali naquele sistema gerenciador de banco de dados. Pois bem, esse ambiente, né, essa biblioteca é o que a gente chama de driver nativo. Você tem um driver nativo para o Postgres, você tem um driver nativo para o MySQL, você tem um driver nativo para Oracle, para SQL Server, para todos os bancos de dados e também para outros sistemas que gerenciam dados. Então, o driver nativo é a biblioteca que te permite conversar com aquele sistema. E aí a gente precisa entender uma coisa. Nós temos aqui os bancos de dados que a gente chama de bancos de dados relacionais, tá? Relacionais, e que geralmente os bancos de dados relacionais eles vão tratar com o que a gente chama de SQL. O SQL é o que é uma linguagem, né, que a gente traduz como Structured Query Language, ou linguagem de consultas estruturadas. Os bancos de dados relacionais eles vão permitir, por meio daquela biblioteca, daquele driver nativo, que você mande consultas, né, as queries, dentro dessa linguagem. Já os bancos de dados NoSQL, né, NoSQL, SQL é o SQL, NoSQL são aqueles que não tratam com a linguagem SQL. E aí a gente tem o MongoDB, a gente tem Cassandra, tem outros, né, outros bancos de dados que são dessa natureza. Pois bem, você então vai ter drivers para acessar esses sistemas gerenciadores e você vai ter camadas de persistência ou camadas de abstração, né, que eles conversam com os drivers nativos. Então, aqui para baixo, ó, SQL Query Builders, Object Data Modeling e Object Relational Mapping são essas camadas, são frameworks, são bibliotecas que vão permitir que você programe o acesso ao banco de dados dentro da sua aplicação, tá certo? Quando a gente fala aqui do SQL Query Builders, o que nós temos é uma camada que permite você, por meio de uma API, né, por meio de funções, métodos, objetos, você construir uma consulta SQL que vai ser passada para o driver nativo e a partir daí você, né, executa essa consulta lá dentro do sistema gerenciador de banco de dados e acessa os dados que estão lá. Um exemplo de SQL Query Builder é o Knex, que está aqui embaixo. O Knex ele permite você, por meio de uma interface de programação, uma API, né, falar o seguinte: eu quero referenciar essa tabela, eu quero fazer um select, eu quero buscar os dados, eu quero inserir dados. E aí, a partir dessa sintaxe, você efetivamente cria a consulta SQL completa e essa consulta é executada a partir do sistema gerenciador de banco de dados. A gente tem uma camada de persistência que são os ODMs, ou os Object Data Modeling. Esses frameworks, por exemplo, a gente tem aqui um exemplar que é o Mongoose. O Mongoose, ele já tem uma estrutura toda orientada a objetos. Então, ele não vai trabalhar, quando ele acessa o MongoDB, que é o banco para o qual ele foi criado, né, ele já trabalha com objetos, porque o MongoDB é um banco de dados NoSQL que ele não usa SQL. Então você tem ali um framework que permite você trabalhar diretamente com objetos. Já nas alternativas que a gente chama de ORM, você tem um mapeamento do objeto
relacional. Ou seja, numa tabela relacional, você tem uma estrutura ali tabular e a gente precisa converter isso para um objeto. Então, o ORM é uma camada que permite você converter o que é tabela para objeto e aí você faz o seu processamento, tá? Então você pode entender como camadas. Eu tenho uma camada ORM que ele vai em cima de um driver nativo que ele vai em cima de um banco de dados. Ou seja, você chama o ORM chama o driver nativo e o driver nativo acessa o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Da mesma forma, você pode ter o ODM usa o driver daquele banco e aí ele acessa o SGBD lá com os seus dados. O Query Builder é a mesma coisa, ou então você pode, a sua aplicação, conversar diretamente com o driver nativo e aí o driver nativo já conversa com o SGBD. Exemplos de ODM. Então aqui o Mongoose, ele é um ODM, tá? O Knex é um Query Builder. Query Builder. O Sequelize aqui, né, SQL, ele é um ORM. O Type ORM, o próprio nome já diz aqui, né, ORM, e o Prisma é um outro ORM. Poxa, nós temos 3 exemplares aqui de ORM, um ODM e um SQL Builder. Porque, na verdade, os bancos de dados relacionais são as estruturas mais tradicionais, mais comuns que você vai encontrar aí no mercado. Você tem o MySQL, o MariaDB, que é a mesma coisa, o PostgreSQL, o MySQL, o Oracle e vários outros exemplares aí de bancos de dados relacionais. E dentro da ciência da computação, essa vai ser, né, uma das competências importantes para vocês trabalharem. Muitas empresas estão utilizando os bancos NoSQL. Os bancos NoSQL têm um propósito geralmente mais específico para tratar objetos de estruturas diferentes e um propósito específico. Às vezes você tem um volume muito grande de inserção de dados e aí você precisa de uma coisa mais leve e aí um banco NoSQL talvez seja mais adequado. Mas na maioria das aplicações transacionais vocês vão estar trabalhando com bancos de dados relacionais. Então é por isso que a gente tem aqui, ó, Sequelize, Type ORM, Prisma, que são, né, opções de ORM, e o Knex, que é uma opção aí de Query Builder, que todos eles vão trabalhar com bancos de dados relacionais, tá certo? Eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho de exemplo prático. Então nós temos aqui, eu coloquei aqui um banquinho de dados, DB SQLite. O SQLite, ele é um gerenciador de dados. Ele não chega a ser um sistema gerenciador de dados, porque eu não tenho um software rodando que está acessando aqueles dados e gerenciando aqueles dados. Eu já tenho o driver nativo diretamente acessando um arquivo. Isso é muito interessante para os ambientes de desenvolvimento, porque a gente tem esse arquivinho aqui, ó. Eu tenho aqui um módulo no Visual Studio Code que ele acessa. Então aqui tem os dados diretamente aqui, você está acessando direto aqui, eu não preciso de um software que seria um sistema gerenciador de banco de dados. Ele simula um sistema gerenciador de banco de dados, né, de uma maneira mais simples para a gente fazer um desenvolvimento rápido. Eu vou apagar esse arquivo, aqui, tá? Porque nós vamos fazer exatamente o seguinte: o acesso nativo, ele utiliza o próprio SQLite, que é a biblioteca que usa, né, que manipula esses dados naquele arquivo. Então eu vou usar aqui, ó, no package.json, vocês vão ver que é o seguinte: eu tenho a biblioteca do SQLite, eu tenho a biblioteca do Knex, eu tenho as bibliotecas aqui do Prisma, né, o Prisma e o Prisma Client, e eu tenho a biblioteca do Sequelize. Tá? Então aqui eu tenho todos os módulos para lidar com os dados que estão num banco Sequelize. SQLite. Tá? O SQLite vai ser o nosso primeiro exemplo. Eu vou aqui, ó,
depois, né, esse código vai ser todo compartilhado com vocês. Eu tenho aqui, né, o require do SQLite, tá? E aí eu crio aqui o meu objeto de SQLite. Eu especifico que o database vai ser o arquivo DB SQLite. Então, na hora que eu fizer isso aqui, ele vai automaticamente criar o arquivo. Na sequência, eu vou criar uma tabela. Essa tabela tem ID, name, e-mail e duas colunas aqui que são utilizadas em boa parte dos frameworks, né, de ORM. No caso, o SQLite utiliza isso, a gente precisa desses dois campos, que é o created at e o updated at, para ele controlar quando que aquele registro foi criado e quando ele foi atualizado. E aí depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o insert e nós vamos fazer um select. Então aqui nós vamos inserir a Alice, tá? Vamos rodar isso aqui para vocês verem a dinâmica, tá? Então eu vou abrir aqui e vou digitar node acesso nativo. Ao fazer isso, vocês vão observar aqui na esquerda que vai ser criado o arquivo DB SQLite e nós já temos aqui, ó, o usuário inserido, o 1, e os usuários cadastrados são, por enquanto, somente a Alice. Tá ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Aqui vocês estão vendo um código que utiliza esse módulo SQLite 3 e ele consegue programar por meio da API. Então, olha só aqui, ó, eu estou executando o comando SQL completo. Eu mando a consulta completa. Então, eu tenho aqui um insert, aqui eu tenho um select, né? Aqui em cima eu tenho um create table. Isso tudo é SQL. Aqui é o tal do DDL, né, que é o Data Definition Language, é a parte do SQL usada para você definir os dados. E aqui o DML, que é o Data Manipulation Language. Tá? Então eu tenho o DDL e o DML. São duas partes do SQL, uma para definir os dados e outra para manipular os dados. Então, com o driver nativo, que é representado aqui por esse módulo SQLite, a gente manda o SQL pronto. Então a gente tem que compor o SQL inteiro, tá vendo? E aqui, ó, eu vou concatenar nesses interrogações aqui, eu vou concatenar os dados que estão aqui na frente. Então essa API, ela é a API mais específica possível do sistema gerenciador de banco de dados que a gente está utilizando. Então é muito atrelada, muito acoplada ao sistema gerenciador de banco de dados que você está usando. No nosso caso aqui, uma simulação de sistema gerenciador de banco de dados, que é o SQLite. Né? Isso tudo é gerenciado aqui pela própria biblioteca. Tá? Então, o SQLite é um banco de dados, né? Não chega a ser um sistema gerenciador de banco de dados, mas ele é um banco de dados e que a gente tem o driver nativo, que é esse SQLite 3, que está aqui. Pois bem, agora nós vamos para a primeira camada de abstração, que é o Query Builder. A gente ainda vai continuar fazendo uma referência muito específica a SQL, mas a gente já está numa camada de abstração. Então eu vou pegar um exemplo aqui, que é o Knex. Aqui no Knex, eu tenho um arquivo Knexfile, tá? E aqui no Knexfile eu tenho a configuração do banco que eu vou acessar. Olha só, aqui eu já tenho uma abstração. Então, nesse caso, o meu banco de desenvolvimento, que está aqui, Development, ele especifica que, primeiro, eu vou usar SQLite. Depois, a minha conexão está com o arquivo DB SQLite, que está ali, nice. E depois eu tenho aqui, né, algumas outras configurações. Eu poderia ter, né, fazer um exemplo para vocês aqui, eu poderia ter aqui um banco de production. Vamos usar aqui o GitHub Copilot. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse production, ele não use mais o SQLite. Eu quero usar client, igual tá aqui, ó, PG. Eu vou usar um Postgre, tá? E aqui agora ele já coloca, ó, connection,
Então ele vai pegar qual que é o servidor, o sistema gerenciador de banco de dados, ele vai estar rodando em um servidor. Então eu tenho aqui o host, eu tenho o user, eu tenho o password, eu tenho o database, posso ter uma porta e posso ter mais outras coisas aqui. Então veja que interessante isso aqui, ó. Vamos terminar aqui. Module Export Development. Onde é que está o probleminha? Está faltando aqui um fechamento do Production. Beleza. Então, agora, o que eu tenho aqui? O Query Builder, ele abstrai qual que é o banco de dados que você está usando, qual que é o SGBD, né? Então, se eu falar que eu vou usar o Development, então eu uso o SQLite. Se eu falar que eu estou usando o Production, eu vou estar usando o PostgreSQL. Veja que a sua aplicação não precisa saber qual é o SGBD que está ali embaixo. Qual é o SGBD que a gente está utilizando. Então você cria um nível de abstração. Agora o código de acesso CNEX, ele não fala mais nada aqui de especificidade daquele SGBD. Tá? Então agora a gente tem uma API que é o seguinte, eu vou fazer um require desse CNEX file para pegar a configuração. Então eu vou pegar de development se eu quiser acessar o banco que está com o SQLite. E eu colocaria aqui production se eu quisesse acessar o banco com o PostgreSQL. Tá? No nosso caso aqui a gente não tem o PostgreSQL, eu vou colocar o development mesmo, né, para acessar esse arquivo que está aqui, ó, o DB SQLite. E nesse DB SQLite a gente já tem a Alice na tabela de usuários. Então agora, quando eu executar aqui, ó, aqui tem até um comando aqui para criar a tabela, só que a tabela já existe. Então ele, aqui ó, if doesn't exist, né, if not exist, então ele cria. No nosso caso não vai criar. E aí eu vou inserir o Bob e depois eu vou fazer aqui um select. Olha só, aqui é o Query Builder, ó. CNEX, eu especifico que é a tabela de usuários, users, e eu faço um select asterisco. Seria a mesma coisa de eu estar ali naquele acesso nativo aqui, ó, fazendo select asterisco from users, tarará, 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 tarará. Então, no caso do CNEX, eu não uso a sintaxe SQL bruta. Eu uso aqui uma abstração em cima da API do CNEX. Então, o CNEX especifica o que trata-se, né, da estrutura de usuários e eu faço um select. E aí eu trago isso para uma variável e eu mostro isso aqui. Então, vamos rodar isso aqui? Olha lá, vocês estão vendo aqui o resultado acima, que é do acesso nativo. Eu vou usar o mesmo banco. Como o banco já existe, ele não vai ser recriado, então agora vai ter a Alice e depois o Bob, que está aqui. Tá? Então vamos lá, eu vou rodar aqui, ó, node CNEX barra acesso CNEX. Ao executar isso, olha só, nós vamos inserir, além da Alice, a gente vai inserir o Bob. E aí ele mostra os dois usuários que estão lá no banco de dados, né? Vamos mostrar aqui no banco de dados, eu agora tenho aqui em users, eu tenho a Alice e eu tenho o Bob, tá? Então, a primeira abstração que a gente fez foi usando o SQL Query Builder, que no caso é o CNEX. Agora a gente vai usar um ORM, tá? E eu vou usar para isso inicialmente o Sequelize. E aqui no arquivo do Sequelize, a gente vai ter as mesmas estruturas, tá? Então eu tenho aqui uma configuração, olha aqui, ó, New Sequelize, e aqui o dialeto, muda, né, um pouquinho a sintaxe das coisas, o dialeto é o SQLite, ou seja, o SGBD, o banco de dados que eu vou acessar, é o SQLite. Então eu especifico que é o SQLite, ele já vai saber buscar a biblioteca do SQLite para fazer esse acesso. E o storage, o armazenamento, está nesse arquivo aqui. Se eu fosse fazer, né, ao invés de SQLite, se eu fosse fazer um PostgreSQL, aqui eu teria que especificar qual que é o host, qual que é o banco de dados, o usuário, a senha.
mudaria então essa parte aqui, ó. Mas vocês podem entender da mesma maneira que o Sequelize ele faz uma abstração de qual SGBD que vai ser acessado. Veja que daqui para baixo você usa a API do Sequelize. Você não usa uma especificidade do banco ou do SGBD, né, como maneira mais correta, a especificidade daquele SGBD. Então, veja que aqui, ó, nós temos agora um API que é o create para fazer aquele insert, né? E a gente tem aqui o select, que seria por meio desse método findAll. Então, se não existir o banco, ele vai fazer aqui a definição e vai criar esse banco de dados, mas aqui no ORM eu já preciso fazer um mapeamento objeto relacional. Então eu vou falar que a minha estrutura user vai utilizar uma tabela user, né? E aqui eu tenho um campo name, um campo e-mail. Então aqui a gente tem a tal estrutura de mapeamento objeto relacional. Eu estou definindo um objeto user que ele representa a tabela relacional user. E aí o Sequelize ele se encarrega de fazer aqui, ó, a conversão dos dados que chegam da tabela para um objeto de user. E aí agora eu uso, né, a nossa API. Então, se a tabela, né, não existir, o sync aqui vai fazer com que o Sequelize crie essa tabela, o create vai fazer o insert e o findAll vai fazer o select, tá certo? E no final a gente imprime aqui os usuários cadastrados. Agora a gente tinha a Alice, tinha o Bob e agora nós temos a inserção aqui do Daniel. Então, ao executar esse comando aqui, ó, eu vou limpar aqui. Ao executar o comando node Sequelize, acesso Sequelize, o que a gente vai fazer é inserir o Daniel. Então aqui, ó, olha só, ele está fazendo aqui no modo debug, né? Onde você tem aqui, ó, executing select name from paraná, e ele está vendo se existe essa tabela, né? Ele vai verificar se precisa criar a tabela, e aí ele faz aqui um insert, passando os dados, né, do Daniel, que está aqui embaixo, e aí logo na sequência ele executa o select com todo mundo, e aí a gente tem aqui os usuários cadastrados, agora a Alice, o Bob e o Daniel, tá ok? Então vocês viram o nativo, o Query Builder, o ORM, tá? Vamos ver um outro ORM aqui, só para consolidar esse nosso entendimento, que é o Prisma. O Prisma, ele é bem interessante. Deixa eu fechar aqui. O Prisma, ele é bem interessante. Ele tem um arquivo chamado esquema Prisma, onde a gente especifica, novamente, qual que é o SGBD que a gente vai acessar, onde está o tal arquivo que a gente vai acessar, e aí a gente define o model, né, que é a modelagem do objeto mapeando a tabela users que está aqui, ó. Eu não coloquei aqui as datas, porque tem um conflito na forma como cada um aqui lida com o SQLite, então eu não coloquei as datas aqui, tá? Mas o nosso modelo de usuário, eu estou usando lá o ID, name e o e-mail. Com isso, eu preciso fazer um comandinho no Prisma, que é um comando específico, que é de gerar. Eu vou aqui, cd Prisma, e aqui eu tenho que fazer um npx Prisma Generate. npx, para ele, né, se precisar baixar, ele baixa, senão ele roda ali dentro do Node Modules. npx Prisma Generate, ele vai gerar o cliente do Prisma a partir do arquivo esquema que a gente colocou aqui. Então, ele vai gerar um cliente mapeando, um cliente de objetos, mapeando aquele esquema que a gente colocou ali. Uma vez feito isso, nós temos então aqui um código que é o acesso Prisma. Ficou um banquinho de dados aqui, deixa eu excluir esse banco aqui. Acesso Prisma,
E aqui nós temos uma outra estrutura que é o seguinte: quando a gente gerou aquele cliente, né, e aqui eu tenho, né, o Prisma Client, quando eu importo ele, esse Prisma Client vai ter os objetos que estão relacionados com as tabelas. Então eu tenho aqui Prisma, esse Prisma Client.user.create. Muito parecido com o que o SQLite faz. Então eu tenho aqui o create e agora eu vou criar a Carol. Né? Como é que a gente tinha aqui? A gente tinha a Alice, o Bob e o Daniel. Agora a gente vai criar a Carol. E aí depois que eu fizer o create, eu vou fazer um find many. No caso do SQLite, find all. No caso do Prisma, find many. A mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa em ambientes distintos, tá? E aí, vamos rodar então. Eu vou aqui, Ctrl-L, Node, acesso Prisma, e aí nós vamos então mostrar tudo que está cadastrado. A Alice, o Bob, o Daniel e a Carol. Ou seja, aqui nós vimos 4 abordagens. O Drive é nativo, o SQL Query Builder, o ORM SQLize e o ORM Prisma. Tá? Nós vimos essas 3 estruturas aqui. Voltando aqui, eu quero então conversar com vocês um pouco sobre o comparativo dessas abordagens. Nós temos, olha só, no caso do SQL nativo, o driver lá do SQLite, a gente vai fazer aqui, ó, client, query, e aqui o SQL completo. Aqui o SQL completo, select, asterisco, from, user, where, ID, é igual, né, o número aqui que a gente vai substituir pelo parâmetro ID. No Knex, a gente tem a biblioteca Knex, mapeando aqui qual que é a entidade que eu quero acessar, e aí eu uso uma API que é o where, no caso a gente viu lá o select, poderia ser select, asterisco, no caso aqui eu estou querendo fazer um where ID, é igual primeiro, pode ser várias maneiras. Né? No caso do Prisma, a gente tem lá o find many, ou aqui o find unique, passando o ID, e no caso do SQLize, a gente viu lá o find all, ou aqui nesse caso o find by PK, né, que é o primary key, né, que é um conceito de chaves, de identificadores, de índices dentro da tabela relacional. Então aqui eu tenho, né, 4 abordagens que a gente viu lá, comparadas aqui. E aqui agora nós vamos efetivamente mostrar um pouco da análise. Tá? No caso do critério controle, você tem total controle no SQL nativo. No Query Builder, você tem um controle parcial. E no caso do ORM, você praticamente não tem controle sobre o que está sendo executado lá. O controle está com o próprio ORM. Né? No Query Builder, você acessa um pouco mais. E no caso do SQL nativo, aí você controla tudo. A manutenção, né? No caso do SQL nativo, é um ponto chatinho, porque você vai ter que fazer, né, toda a estrutura daquele banco específico, para aquela versão específica, e no caso do Query Builder, já é uma questão mais tranquila, e a mesma coisa no ORM. A curva de aprendizado. Aqui, ó, é mais alta porque você precisa conhecer as especificidades de cada um dos SGBDs, né? E da sintaxe SQL que aquele banco ela aceita. Existem algumas diferenças entre a sintaxe SQL de cada um banco, tá? Então, por exemplo, no MS SQL, o Microsoft, você tem o Transact SQL. No caso do Oracle, você tem o PSQL, né? E aí cada um tem o seu ambiente. Já a curva de aprendizado no Query Builder é média, porque aí você vai tratar com uma API que tem alguns detalhes já muito diretos para cada operação que você quer fazer. E no caso do ORM a curva é muito baixa, porque você vai praticamente lidar com uma API que traz termos muito comuns para os seres humanos. Complexidade técnica alta, média e baixa. Mais simples você fazer com ORM.
mas eu gostaria de sugerir a vocês que, dentro do possível, entendam o SQL, entendam os SGBDs, para que vocês possam estar mais autônomos e com capacidade de desenvolver e manter aplicações em qualquer uma dessas abordagens. Tá? Performance. No caso do SQL nativo é alta, no caso do Query Builder é média e no caso do RM pode variar, nós vamos ver daqui a pouco. Abstração nenhuma no SQL nativo, moderada no Query Builder e alta no RM. Bom, as abordagens são boas no caso do SQL nativo para projetos pequenos que você precisa de um nível de otimização muito grande, né? E aí você vai ter exatamente essa performance mais alta. Projetos médios com alguma flexibilidade aí os Query Builders. Em projetos maiores, né, com regras claras, aí já vale a pena você partir para um ORM e lidar com essa facilidade, essa flexibilidade toda. Pois bem, aqui agora nós temos, nesse comparativo, nós temos aqui a performance, o desempenho, né, das várias abordagens. Olha só, Driver nativo em azul, Query Builder Knex em vermelho, ORM Sequelize, e aqui a gente está usando uma outra abordagem, que é o Type ORM, que a gente usa muito em projetos com TypeScript. E aí, olha só, nessa primeira abordagem que está aqui, e ali os textos acabaram omitidos, né? Deixa eu tentar consertar isso aqui. A primeira abordagem, ela trata de 300 inserts. 300 inserts. A inserção é muito mais rápida no Driver nativo. Veja que o Sequelize e o Type ORM têm uma performance ruim, né, se comparada, por exemplo, com o Query Builder e, por sua vez, com o Driver nativo. Já se a gente vai fazer updates, o Type ORM ele ganha um pouco de produtividade aqui, mas ele ainda é pior do que o Sequelize, que é pior do que o Query Builder, e olha só, o Query Builder quase alcança o Driver nativo. Já aqui nos deletes, por incrível que pareça, o Type ORM ganha do Sequelize, mas ambos perdem do Query Builder e do Driver nativo, tá? O que eu gostaria, né, de trazer para vocês era exatamente a compreensão das várias abordagens, né, das diferenças que existem entre essas abordagens, tanto na maneira de programar quanto nos outros aspectos, né, envolvidos com um projeto, em termos de abstração, em termos de curva de aprendizado, e com isso vocês têm aí uma visão muito clara de possibilidades nas aplicações feitas com o ambiente Node.js. Espero que isso traga um bom aprendizado para vocês e que vocês usem isso nos seus projetos. Um abraço e até as próximas aulas.